23 de maio de 2018. Carille concede entrevista coletiva e explica motivo da saída do Corinthians. Palmeiras entra em campo daqui a pouco contra o América Mineiro em busca de vaga nas quartas da Copa do Brasil. Presidente do Santos garante Jair Ventura no comando técnico da equipe. E fala do interesse do Barcelona da Espanha no craque Rodrigo. Nessa quarta-feira, jogadores da seleção brasileira iniciaram trabalhos no gramado. Informação do departamento médico. Douglas Costa tem lesão muscular, mas o quadro não é preocupante. E ainda, as últimas informações do São Paulo, os gols de Cruzeiro e Vasco pela Libertadores. E tudo sobre a cidade de Sochi, uma das sedes da Copa da Rússia e que será casa do Brasil durante o Mundial. Olá, boa noite. Hoje o Gazeta Esportiva tem convidado especial. O Miller está aqui com a gente, Chico Lang também, Celso Cardoso está curtindo férias. Hoje o programa está imperdível. Ligue aí para seus amigos, hein? Mande um WhatsApp. E chegou ao fim a era Fábio Carille no Corinthians. Agora o Palmeiras vence, hein, Chico? Depois de algumas polêmicas envolvendo caminhões de dinheiro, críticas para a imprensa e um possível acerto com o Al Hilal, o agora ex-técnico do Timão vai comandar o Al Wehda, equipe que deixou a segunda divisão e foi promovida à elite do futebol da Arábia Saudita. Nesta tarde, o Carille convocou a imprensa para uma entrevista coletiva num hotel bacana aqui na zona sul de São Paulo. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. No início da tarde desta quarta-feira, o técnico Fábio Carille atendeu a imprensa para uma entrevista coletiva. Além, claro, de explicar a sua saída do Corinthians e a ida para o mundo árabe, ele foi questionado a respeito de diversos assuntos. A proposta árabe. Na segunda, eles falaram que iniciaram essas conversas, foi de uma forma muito rápida, né? Muito rápida mesmo. Na terça de manhã, assim, ainda poucas coisas sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa equipe. E quando chegou a noite, as exigências que fizemos concordaram todas, né, que o que estão acreditando em mim, o que estão acreditando na ideia. Nos próximos 3 anos o país quer revolucionar, quer ser uma força, uma potência no futebol, né, e estão contando comigo para que ajude a fazer o país crescer nesses próximos anos. Contra a proposta da diretoria. Eu não ia usar isso para ter qualquer aumento com o Corinthians. Ou eu iria por esse valor, ou eu ficaria pelo valor que estava. Não é da minha índole chegar, tem uma proposta, pode acontecer uma proposta e quero isso ou quero aquilo, não esquece. Desde o momento eu não quis falar. Né? Ou eu vou, ou eu não vou e fico como está. Isso foi uma opção minha. Propostas anteriores. As 3 que apareceram de fora do país foram melhores do que essa. Não propostas, conversas que iniciaram, vamos dizer, não chegou nada no papel, mas iniciou e eu não levei à frente. Foram melhores do que essa. Então, isso não é só questão financeira, é a questão também de tudo, as condições que o clube está dando de poder levar 7 jogadores estrangeiros, um goleiro e 6 de linha, contratações de jogadores da seleção da Arábia Saudita, que fez com que eu pensar em tudo e decidi por isso. Comissão técnica. O único que está definido, que eu posso falar, é o Leandro, com quem eu trouxe para o clube. O restante, que eu acho que não pode ser uma conversa por telefone, né? Então, os outros integrantes vai acontecer aí nas próximas horas, próximos dias, quando eu encontrar com eles. Reforços vindos do Corinthians. Não vou tomar nenhuma decisão em relação a atletas, porque primeiro eu preciso saber quem eles têm contratados lá. Relação com a imprensa. Vão lá na casa do meu pai, numa inocência do caramba do meu pai, e ele foi a primeira pessoa que eu fiz questão, pela idade, pelos problemas, e pegam sobre isso. E não foi também sobre a declaração do meu pai que eu me manifestei daquele jeito. O Fábio tem uma proposta, pode ser que ele saia. Em cima disso foi falado valores, eu não tinha conversado em momento algum, que era a minha última partida na Venezuela, não sei de onde saiu isso, que o Rodriguinho já estaria contratado. Então, sabe, jogaram tudo em cima da declaração do meu pai, mas não foi isso. E essas outras coisas? Volta ao Brasil. Tô indo com a cabeça para ficar lá anos.
tá? Anos. A partir do momento que eu sou contratado por alguém que pague, não vou lá pensando em voltar. Se eu for assim, já chego lá voltando, já chego lá derrotado. Né? Então, estou indo lá para fazer história. Um dia voltando, vou estar aberto a tudo. A tudo, né? Então, não tenho que ficar aqui... preferência a esse, preferência aquele. Quem sabe numa volta minha lá na frente o Corinthians esteja muito bem, não tem que mexer e eu deixar de... Enfim, sou profissional e vou estar aberto a escutar todos. Bem, meus amigos, boa noite. Boa noite, Miller, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu, vou dizer a verdade para você, fiquei decepcionadíssimo com a aceitação do Carille a sair do Corinthians. Como ele é sincero, também sou sincero, não vou enganar vocês, sou transparente. Como ele foi transparente também. Eu acho que ele jogou uma carreira maravilhosa que ele ia fazer aqui no Corinthians. Ele é jovem, tem 45 anos de idade, podia permanecer mais uns 5 anos no Brasil, aí sim ir para o exterior, mas não para a Arábia, ir para a Espanha, ir para a França, ir para a Itália. Ele tem nível para isso e é um treinador que você vê que é muito versátil em criar esquema tático. E eu, sincero, honestamente, não esperava que ele fosse sair assim. Ele deixou o Corinthians na metade do caminho do Brasileirão, deixou o Corinthians na metade do caminho da Copa do Brasil e deixou o Corinthians na metade do caminho da Libertadores. Isso não se faz. Não se faz por dinheiro nenhum do mundo, cara. Não se faz isso. Eu acho que o Corinthians, há 1 ano e meio atrás, desses últimos 11 anos, né? Praticamente 11 anos, acalentou o Carille. Acalentou o Carille. Acreditou no Carille. E o Carille acreditou no Corinthians. Quando ele assume o cargo, aparece uma propostinha aí, sei lá. Mas o cara vai ganhar 40 milhões. Mas o cara isso, o cara é aquilo. E eu não sei, às vezes o dinheiro não compensa. Né? O dinheiro não compensa. Era mais fácil ter entrado num acordo e ter ficado no Corinthians. Mas, enfim, cada um tem uma cabeça e pensa do jeito que quiser. Não é verdade? Uma coisa que eu concordo com ele foi a exploração, né, da inocência dos pais dele naquela entrevista, né? Eu acho legal, que nem disse o Flávio, legal que o repórter foi lá e fez isso, mas, pô, tava na cara que o pai dele estava falando sem saber, estava entusiasmado. E é um senhor de idade já, né? É um senhor de idade que não está acostumado a lidar com imprensa malandra de São Paulo, né? Então, quer dizer, não é que é malandra, que é sem vergonha, mas é esperta, que é a declaração para pôr no jornal, né, mais visto aí do Brasil, que todo mundo sabe qual que é, né? E ganhar ponto com isso. Quer dizer, criaram uma encrenca, fizeram uma lambança e o Corinthians perde um grande treinador. Infelizmente, o Carille sai pela porta dos fundos do Corinthians, não sai pela porta da frente, porque não se deixa um clube grande que nem o Corinthians na metade de 3 competições. Isso não se faz, isso não se faz. Eu não admito como jornalista e não admito como corintiano. Eu me lembro muito bem, Miller, só para encerrar a minha fala, depois eu até fico quieto, que diz que tem pouco tempo, é o seguinte, eu me lembro muito bem que quando o Vanderlei Luxemburgo deixou o Palmeiras para ir para o Cruzeiro, e eu disse que ele era mercenário, e ele me processou por isso, e perdeu, porque o advogado dele escreveu que eu chamei ele de ladrão. Não chamei ele de ladrão, chamei de mercenário. Ele estava se vendendo para o Cruzeiro. Ele foi campeão no Cruzeiro. E o Palmeiras caiu para a primeira divisão. Eu só espero que com a saída do Carille isso não aconteça no Corinthians. Calma, fica calmo. Não, mas é verdade. Tadinho, Chico. Eu estou indignado com essa saída dele desse jeito, Miller. Boa noite. Boa noite, Miller. Mas, poxa, Miller, é dinheiro para toda a vida, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Sem dúvida nenhuma, o Carille deveria falar na entrevista o seguinte: eu estou indo pelo dinheiro, pela questão financeira, porque não dá para competir com o mercado internacional financeiramente falando. O futebol na Arábia não existe, todo mundo sabe disso, né? Então, ele vai lá dizer, olha, eu vou ver os jogadores que tem, o campeonato, um projeto de carreira. Não existe projeto de carreira na Arábia. Existe uma questão financeira, que realmente ele vai ser muito bem remunerado, mas ele tem que chegar e dizer só isso. Como o Chico falou, eu concordo nesse ponto. Ele está deixando o Corinthians na beira do caminho, quase que na metade do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores, etc. Então, eu acho que, por ser jovem, poderia esperar mais tempo,
se consagrar mais no futebol brasileiro, até porque, Michele, daqui a pouco, você sabe que o futebol é muito dinâmico, tanto dentro quanto fora de campo, daqui a pouco ele vai ser cotado como treinador da seleção brasileira, dependendo do resultado do Tite no Mundial. Então ele, sendo treinador do Corinthians, tinha grandes possibilidades de ser a bola da vez, depois da Copa, como treinador da seleção brasileira. Agora, indo para a Arábia, financeiramente, o bolso está cheio, mas vai desaprender em termos de futebol. Mas também tem uma coisa, Miller, se o Tite perde, aí o Carille perde 1, 2, 3, aí já começa a sombra do Tite no Corinthians. Sim. Então, assim, eu acho que ele também tem medo de repente, perde 1, 2, 3, não sei como que é a situação dele no Corinthians, Chico Lang, pra de repente ele ser mandado embora e deixar passar, sei lá quantos caminhões, Michele, Chico, é muito dinheiro, Chico, eu tô muito emocionado. Michele, a gente se conhece há muito tempo, e eu sei que você é igual a mim e sei que o Miller também. Aqui, os três aqui, eu aposto no meu taco, eu sei que eu posso. Boa. E posso chegar. Então, não adianta vir com um caminhão de dinheiro para me tirar daqui, porque daqui da Gazeta eu não saio. Eu já falei isso publicamente. Já falei isso publicamente e falo isso para você. Acabei de falar lá embaixo que eu estava tomando café. Então, eu consegui, não saio daqui, porque eu acredito na Gazeta, acredito em mim. Quer dizer, mas você é bobo, você devia sair, já está com 63 anos, não saio. Eu fico na Gazeta, enfim. É uma questão de posicionamento, sei lá, vamos dizer assim, de princípio. Filosofia. De filosofia. De vida. Eu acredito no meu taco. Eu acredito no meu taco e pronto. É o que ele devia ter feito. Mas o mercado é instável demais, eu vou para lá. Quem disse que o Sheik vai te pagar o que prometeu? Mas eu recebi 12 milhões adiantado. Legal, pode ser o único dinheiro que você vai receber em toda a sua vida. E outra coisa, lá na Arábia Saudita... A primeira coisa que eles fazem é segurar o passaporte. O Miller estava me falando. Conta aí, Miller. O Rivelino foi assim em todos os jogadores. Eles pegam o passaporte e a lei lá é do príncipe. Ai, que medo! Quer dizer, l'état c'est moi. Para quem não conhece francês, como o Miller fala bem francês, traduz aí, é o seguinte, o Estado sou eu. O Estado sou eu. O Luís XIV falou isso. Então, l'état c'est moi. E lá é mais ou menos assim. É um absolutismo, né? Prevalece sempre a vontade do Sheik e daquelas famílias milionárias, donas de poços de petróleo, que vão acabar só daqui 1 milhão de anos. Então, quer dizer, é um negócio assim que... Chico, o negócio é o seguinte... Eu não faria isso. Cada um é refém das suas decisões. É o DDD da vida, né? É a decisão que decide os nossos destinos. E o Carille, ele se decidiu por esse caminho, né, por esse destino. Olha, financeiramente eu estarei excelentemente bem, só que profissionalmente, Michele, o cara desaprende, o jogador desaprende no Japão, imagine na Arábia Saudita. Então, profissionalmente, ele pode esquecer crescimento profissional. Bom, mas eu acho que ele tinha que ir, gente, porque é muito dinheiro. Passou o segundo caminhão, Michele. Passou o segundo caminhão, o terceiro já passou e tal. Bom, mas a gente quer saber a sua opinião. Tem a enquete, né, Johnny Batista? A gente faz a enquete e depois a gente vai para 10, né? A sua opinião, Johnny, sobre o adeus de Carille ao Coringão. Profissionalmente, foi bom para o técnico Carille ir trabalhar no futebol árabe? Essa pergunta não vale, porque o Miller já respondeu aqui. Profissionalmente, Miller? Zero, não, né? Financeiramente, esses 2 caminhões aí estão excelentes. E aí, Chicão? É o tal negócio, né? Eu também acho que profissionalmente para ele vai ser péssimo. Eu não conheço ninguém que lá você só treina o jogador só um período e só 10 horas da noite, que é muito calor. Treina à noite, Não, porque lá até 10 horas da noite é dia. Calor. E o calor é muito intenso, não tem treinamento de 2 períodos. Então, quer dizer, o planejamento profissional que você tem que fazer, aquele planejamento de pré-temporada, lá as pré-temporadas, os clubes da Arábia, eles fazem na Europa, Austrália, quer dizer, então... O treinador não adianta, ele não tem programação profissional. Vai lá para ganhar dinheiro e muda a vida. Bom, o assunto agora é a seleção brasileira, que segue se preparando para a estreia na Copa do Mundo, dia 17 de junho, contra a Suíça. O nosso contato é com a Granja Comari, onde está Osmar Garrafa, o nosso repórter. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Chico, ao Miller, a todos que estão acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. E continuamos aqui na concentração da Seleção Brasileira, sala de imprensa. Você observa, os profissionais ficam aqui até por volta de umas 19 horas. Hoje nós tivemos atividade no campo. Dos 20 jogadores que estão aqui, 11 vieram para o gramado. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar, inclusive, essa atividade. Trabalhos com bola mesmo só para os goleiros, o Ederson, o Cássio e o Alisson. No mais, vieram a campo Neymar, Fred, Jeromel e Danilo, Gabriel Jesus, Tyson, Felipe Luiz e Fernandinho. Os outros atletas ficaram no departamento integrado, alguns ainda realizando exames físicos e clínicos e outros já aprimorando a parte física. Existia toda uma expectativa hoje, claro, para esse primeiro treinamento no gramado, se o técnico Tite iria ou não comandar esta atividade. O Tite não veio para o gramado, a atividade de hoje foi apenas atividade física no gramado e muita gente do lado de fora querendo acompanhar o treinamento, porque a CBF está prometendo ainda para essa semana, há uma possibilidade de fazer um treinamento com a presença dos locais, né? A torcida brasileira aqui de Teresópolis. Muita gente veio, mas não entrou. Vamos acompanhar a reportagem de como foi essa atividade e também a entrevista coletiva do Fábio Masseridian, que é o preparador físico da Seleção Brasileira, e do Dr. Rodrigo Lasmar. Foram eles que atenderam a imprensa hoje. Assuntos Neymar e um fato novo, uma novidade. O Douglas Costa também está contundido. Vamos acompanhar a reportagem, daqui a pouco mais detalhes. Nessa quarta-feira, muitos foram os torcedores que tentaram acompanhar o primeiro treinamento da Seleção Brasileira, comandado pelo técnico Tite. Mas o desejo de ver os craques da seleção de perto ficou apenas na vontade. Os torcedores não tiveram acesso às dependências da granja. No campo, como não podia deixar de ser, os holofotes estavam voltados para ele. Toda essa expectativa em Neymar não poderia ser diferente. Afinal, um dos principais jogadores do mundo é ele. Além da atenção natural que Neymar chama, todos querem saber como anda a recuperação do craque, que há 3 meses não tocava na bola devido a uma cirurgia no pé direito. Ele vem evoluindo muito bem, treinando todos os dias, apesar de ele não ter descido os outros dias, ele fez complementos físicos lá em cima com o Ricardo Rosa, que trabalha comigo na preparação física e trabalha com ele privativo também. Então ele vem evoluindo muito bem dia após dia. A evolução é boa e a movimentação dele em campo comprova. Agilidade com bola, chutes de direita e de esquerda. Mas a pergunta que está no ar é a seguinte: teremos ou não Neymar a 100% na Copa? É difícil você falar em percentual. Não existe um equipamento que você põe no atleta e fala, olha, está no 100% da sua condição. Porque nós sempre queremos evoluir mais. Ok, não é possível dar essa resposta. Mas então, em que etapa da recuperação poderemos saber se Neymar perdeu ou não o receio de fazer os movimentos naturais, tão necessários para ele fazer o que mais gosta e mais sabe, que é jogar futebol? Quando ele começar a treinar com grupo mesmo, aí sim, que é a segunda fase, ele vai ganhar cada vez mais confiança. Entre os jogadores que vieram a campo, sentimos falta de Fagner. Mas por ele estar ainda se recuperando de lesão muscular, essa ausência não preocupa. O Fagner vem evoluindo de uma lesão na região posterior da coxa. Dentro da expectativa, ele tem apresentado uma resposta muito positiva. Nós temos uma expectativa de que ele, a partir da semana que vem, comece trabalhos de adaptação no campo. E aí, dependendo dessa resposta do Fagner, ele poderá ou não participar do primeiro amistoso. Bom, tá aí a explicação mais uma vez sobre o Neymar, né? Essa é a preocupação, se o Neymar vai ou não a 100% da Copa, quando o Neymar estará confiante. Agora é a expectativa que quando ele comece a jogar com bola definitivamente. O Brasil tem 2 amistosos pela frente, Croácia e Áustria. Contra a Croácia ele ainda não está confirmado, mas há uma expectativa muito grande de que ele participe da partida contra a Áustria. E aos poucos o Neymar vai se superando. Pelo que eu senti na coletiva hoje, é de que a ideia da comissão técnica é que o Neymar chegue a
100%, ou muito perto disso, na fase de oitavas de final. Porque ele ainda tem esse período de recuperação no Brasil, na Europa e na Rússia, antes da Copa, depois a primeira fase, não que ele não vá jogar a primeira fase, vai, mas para que ele chegue a 100% mesmo, ou melhor que ele possa estar na Copa do Mundo na fase de oitavas de final. O Miller conhece bem a seleção brasileira e no tempo do Miller a gente não tinha toda essa distância dos jogadores. Nós estamos aqui desde a chegada da seleção brasileira, nós temos contato nessa entrevista coletiva, no gramado um pouco à distância, né? E as informações vão chegando aos poucos. Por exemplo, o Douglas Costa chegou da Europa na segunda-feira. Hoje, quarta-feira, na entrevista coletiva, de uma forma meio despretensiosa, o Dr. Rodrigo Lasmar nos confidenciou que ele chegou contundido. Essa era uma informação que poderia ter sido divulgada para a imprensa. Qual o problema do jogador ter chegado contundido? Mas a notícia foi divulgada hoje e o que nós apuramos aqui é que é uma lesão muito parecida com a do Fagner, lesão de grau 1. A do Fagner é grau 3. O que significa isso? A do Douglas Costa ela é de uma menor intensidade. Tanto é verdade que o Fagner já está há um bom tempo. Então não há nenhum risco de corte nem para o Douglas Costa e muito menos para o Fagner. E o Neymar, obviamente, não é problema mais clínico, agora é problema físico e emocional, para que ele se sinta realmente confiante. O Tite não veio para o gramado, os torcedores não entraram, mas me chamou a atenção uma galera numa arquibancada, lá bastante gente, não eram poucas pessoas não. E aí eu fui apurar juntamente com a nossa produção, o Caio, o Chico, o Urandi aqui, todo mundo trabalhando, correndo para lá, correndo para cá, e nós descobrimos o seguinte, que aquele pessoal, aproximadamente uns 40 pessoas, eram patrocinadores e convidados dos patrocinadores. Então a conclusão que eu chego é a seguinte, hoje o treino foi com ingresso. Quem pagou anúncio pôde ver de perto os jogadores. Quem não pagou anúncio, caso o pessoal que mora aqui em Teresópolis, teve que ficar no olho da rua. Mas amanhã tem um novo treinamento à tarde, até sexta-feira a expectativa é que abram os portões para a galera e que a gente possa se aproximar um pouco mais, não dos jogadores, não queremos proximidade com os jogadores, queremos proximidade com as informações, Michele. Continuamos por aqui, temperatura hoje um pouquinho mais amena, o russo baixou um pouquinho no treino da tarde, já ficou uma certa neblina, mas vamos continuar por aqui até o próximo sábado, quando os jogadores treinam pela manhã, são dispensados folga e domingo a zona mista de entrevistas na CBF e à tarde a seleção brasileira partindo para a Europa. Clima de Copa do Mundo e a TV Gazeta, claro, lado a lado com a seleção brasileira, Michele. Toca pra cá! Opa! Matei no peito, vou tocar pro Miller. Miller! Aí valeu, hein? Miller, Michele, deixa eu te falar. Valeu, Garrafa, obrigado, um beijão pra você. Essa expectativa, esse clima de Copa do Mundo, né? Fala das suas impressões sobre tudo isso e do Neymar, se você acha que ele vai... Essa parte psicológica, ele chega realmente 100% ou não para a Copa? Olha, Michele, como o Fábio falou, né, na entrevista, tem que ver as condições do Neymar no dia a dia, né? Tá. Ele teve uma cirurgia no pé, quer dizer, o pé é o segundo coração do atleta, né? Então, gradativamente, no dia a dia, que ele vai perdendo o medo, porque hoje... A gente sabe muito bem, eu sempre aprendi isso desde pequeno, que a cabeça joga tanto quanto os pés. Às vezes ele está curado lá embaixo, mas não está curado em cima. Então é importante o Neymar, nessa semana, ele ir perdendo o medo, e só vai perder o medo, Chico, você sabe disso, né? Dentro de campo. E a outra etapa, que é a mais difícil, que é a mais crucial, é quando ele vai fazer os treinamentos com bola. Porque o treinamento com bola, ele é muito mais perigoso do que o treinamento sem bola. Porque o treinamento sem bola, ele se resguarda, Sim. Ele sabe como pisar. Na hora de dar aquele chute forte, pá! Exatamente. O treinamento com bola, é a verdade, como eu sempre digo, que no campo não tem muro, não dá para se esconder. Então, o importante é o Neymar, na segunda fase, lá na Europa, porque essa uma semana na Grande Comari, Michele, isso é só protocolo, entendeu? O jogador não faz nada praticamente, só fica coçando mesmo. Lá na Europa que o jogador vai, aí sim o Tite vai definir os 23 que irão à Copa, porque até agora, você pode ver a informação do Garrafa, né? Que muito bem disse, o Douglas Costa chegou com uma lesão de grau 1, mas lesão de grau 1, uma lesão muscular, grau 1 é muscular. A lesão muscular é muito mais difícil de recuperar do que a lesão articular. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. E só lá na Europa, em Londres, né, na segunda etapa, que o Tite vai poder avaliar melhor o Neymar e o Douglas Costa. Agora me diga uma coisa, você que tem uma experiência, um olho clínico, pelas imagens que você viu aí do Neymar, como é que você acha que ele está? Está receoso. Receoso. Pisando em ovo, sabe como é que é? Não, ele está pronto. Quer dizer, quando o jogador opera, isso é automático da cabeça, Michele. Ele força muito mais o pé bom do que o pé ruim. Aí tem uma isso pode sobrecarregar e acarretar uma lesão muscular. Entendeu? Então, eu estou dizendo que ele vai sentir.
Até porque ele é jovem. Mas... Olha aí, ó. Exatamente, pode ver. Nós estamos vendo. Você, Acheli, o que você pode falar dessa imagem? Receoso. Receoso? Por que você acha que ele está receoso? Ele está forçando todo o peso do seu corpo no pé bom. Toquinho e protegendo o pé que foi operado. Que aí, o pé operado, qual que foi mesmo? Foi o esquerdo, né? O esquerdo. Então ele está com o pé direito trabalhando a bola, olha lá. Exatamente. Tá vendo? É verdade, você tem razão. E ele tentou dar um drible, mas não deu sequência. Chico, isso é automático, não adianta. Qualquer jogador, esse não é só o Neymar, não. Qualquer jogador vai sempre proteger o pé que foi operado, o pé da contusão, entendeu? Isso só com o tempo que ele vai perder o medo. Foi o pé direito, gente. Então, ele vai sobrecarregar nos primeiros treinamentos ao seu pé esquerdo, o pé bom. Esquerdo. Tá. E isso pode proporcionar uma lesão muscular na sua perna boa, porque ele usa muito mais a perna boa nesse início de treinamento do que o pé ruim que foi operado. Agora, só falar, o Chicão ontem questionou aqui no Gazeta Esportiva, por que vai para Londres, né? Por que a seleção vai lá para Londres, tem esses 2 amistosos e tal? E eu tava lendo... Que é a Ucrânia e a Austrália. Isso, é para fugir da imprensa brasileira. E Áustria, desculpa. E da pressão da imprensa brasileira. Então, esse é um primeiro motivo. Para sair daqui, para sair do clima do Brasil, da imprensa em cima, o Tite não quer isso. E sobre pintar as ruas, também estava lendo, pode pintar a rua, tá, gente? Pode pintar a rua, bandeira, fazer bola, pode fazer essas coisas aí, tá bom? Michel, só queria falar uma coisa, eu acho engraçado. Depois dizem que a seleção brasileira está divorciada do povo. É gozado. Para que fechar o treino? Deixa o povo entrar. Só vai ficar essa semana aqui? Só vai ficar essa semana. Qual é o problema? Eu me lembro que na seleção de 94, a gente foi cobrir lá na Granja Comari. As eliminatórias de 93? Nossa, eu vi o Miller treinando do outro lado. Eu falava, Miller, tudo bem, Chico, tudo legal. Paulo Sérgio, o Viola, né, o Romário. A gente conversava, falava com o Zagallo. Você não viu esse centro de excelência? Falava com o Parreira. Você não viu esse centro de excelência que fizeram aí? A CBF fez, que por sinal é muito bonito. Mas a seleção principal mesmo vai usar muito pouco. Quem vai usar mais é a seleção feminina, o Sub-17, o Sub-20. Por quê? Os amistosos são todos fora do Brasil. A seleção principal quase não vai na Granja Comari. E 17 milhões, né? Exatamente. Então, como você bem disse, fica uma semana só na Granja e depois vai embora. Quer dizer, eu acho muito pouco esse contato com o torcedor brasileiro. Olha, rapidinho, João, uma vez eu fiz uma entrevista com o Bebeto, subindo as escadas da Granja Comari. Rapidinho, ô Bebeto, como é que você tá? Tá melhor, tal. Na Copa de 74, de 94. Então, quer dizer, pra você ter uma ideia, hoje em dia é aquela blindagem, né? Então vai para Londres, vai pro Raio Parta, que é melhor. Nossa Senhora. Bom, continuamos nesta quarta a destrinchar as 11 sedes da Copa do Mundo da Rússia. Hoje é dia de conhecer melhor Sochi, cidade, ou Sochi, como é que é? Sochi? Sochi, né? Cidade que foi palco dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e que nesse Mundial vai servir como base para a seleção brasileira. Escolhida por Tite para ser a casa da seleção brasileira na Copa do Mundo, a cidade de Sochi é um balneário turístico, pertencente ao Krai de Krasnodar e localizada no sudoeste da Rússia. Próximo às montanhas nevadas do Cáucaso, na fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão, e banhada pelas águas mornas do Mar Negro, Sochi é uma das cidades com clima mais ameno na Rússia, sendo mundialmente famosa por suas praias no verão e pelas estações de esqui no inverno. Por essa razão, o local é destino de turistas de todo o mundo e também de russos que queiram fugir das baixas temperaturas do país. Para se ter noção, durante o Mundial, a temperatura na Riviera Russa deve rondar os 30 graus Celsius. Fundada em 1838, Sochi tem cerca de 340 mil habitantes e é considerada uma das cidades mais modernas da Rússia. A prova disso é o seu estádio. O Ficht Stadium foi inaugurado em 2013 e tem capacidade para 47.700 torcedores.
Batizado em homenagem a um pico nas montanhas do Cáucaso, o estádio já foi sede da Copa das Confederações de 2017 e das Olimpíadas de Inverno de 2014. Para o Mundial de 2018, o Ficht Stadium receberá 6 partidas, sendo 4 na fase de grupos, com destaque para o Clássico Europeu na primeira rodada, entre Portugal e Espanha. O estádio ainda receberá 2 confrontos nas fases eliminatórias, uma partida nas quartas e uma nas oitavas de final. O Brasil não irá jogar em Sochi na primeira fase, mas será que a bela casa trará sorte para a seleção brasileira? Bom, eu recebi aqui uma mensagem do nosso repórter, de 91, é isso aí mesmo, João Batista. O Chico vai... Bom, o Chico fala então. O nosso repórter Adriano Dolfo falou o seguinte: Michele, Carille foi o primeiro treinador desde 91 que deixa o Corinthians por vontade própria. Os outros todos foram demitidos ou acabou o contrato. Avisa o Chico. Aí eu falei, mas e o Tite? Ele falou, não, o Tite foi diferente, foi para a seleção. Não, o Tite e o Mano Menezes, né? Saíram e foram para a seleção. Aí ele mandou aqui lista de 40 profissionais que trabalharam como treinador no Parque São Jorge. Então, tem aqui, ó, o Carille, foi esse cara. Demitido. Cristóvão Borges, demitido. Tite, seleção. Mano Menezes, 2014, fim do contrato. Tite, 2013... Não, fim do contrato não, ele foi para a seleção. Mas não foi na outra, foi 2010, não foi? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Adilson Batista, 2010, demitido. Nelsinho... Aí sim, bom, aí tem uma lista vasta. Aí é um monte de demitido. Mas se você pensar bem, ó, nos últimos 10 anos, o Corinthians teve pouquíssimos técnicos. Teve o Mano Menezes, o Tite, ó, que eu tô lembrando de cabeça. Desde 91, nenhum trocou o Corinthians para outro clube. Não, nenhum. O Carille foi o primeiro a fazer essa bobagem, né? Que não se troca o Corinthians e o Flamengo pela Arábia Saudita. Desculpa. Mas um detalhe, Michele, que a gente, rapidinho, a gente não falou, e é bom dizer, para o torcedor corintiano ficar esperto, eu acho que o Osmar Loz não vai fazer o mesmo trabalho, ou terá o mesmo sucesso do Carille. Por quê? Até porque ele veio da base. Base para profissional são realidades totalmente diferentes, entendeu? Então o Osmar Loz, ele tem um outro perfil que não é o do Carille. O Carille foi jogador, boleiro, o Osmar Loz já vem com diploma, é diferente, entendeu? Você não pode ser só bom treinador dentro de campo. Você tem que ser também bom treinador no vestiário, fora de campo. Você tem que falar a linguagem do boleiro. Então o Osmar Loz agora vai ter que aprender a falar a linguagem do boleiro, para ele começar a ter a confiança do grupo. Nossa, Chico Lang, a coisa tá feia pro seu lado, né? Por isso que eu tô bravo, né, Mi? Eu sei. Bom, a bola vai rolar nessa noite pela Libertadores, daqui a pouquinho, 7h15, o Grêmio recebe o Defensor do Uruguai em Porto Alegre, 9h45 no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, tem River Plate e Flamengo. Ontem o Cruzeiro venceu o Racing no Mineirão, Vasco surpreendeu a Universidade de Chile no Estádio Nacional em Santiago, veja os gols. Hora da gente falar da final da Liga de Basquete Feminino. Ontem em Campinas, Vera Cruz e Sampaio Basquete fizeram mais uma partida disputadíssima, com emoção até os segundos finais. É basquete, né, gente? Veja como foi com o Fernando Gavini. Muita disputa, emoção e equilíbrio no segundo jogo da final da LBF 2018. O Sampaio Basquete até deu a pinta de que ia disparar no placar quando Tati Pacheco acertou a bola de 3 e colocou 13-6 de diferença. Mas Antônio Carlos Vendramini colocou a Aline Moura no lugar de Patti para equilibrar fisicamente o jogo. A mudança deu tão certo que o Vera Cruz Campinas marcou 11 pontos seguidos, virou o jogo e abriu 17-13 nesta bola de Fabi. O equilíbrio, no entanto, logo foi retomado e o Sampaio chegou a passar na frente nos 2 lances livres convertidos por Ziomara. Mas Meli Greter colocou o Vera Cruz de novo no jogo e depois da grande jogada de Leila, que não terminou como ela queria, o contra-ataque foi completado com 2 pontos de Aline Moura e o Vera Cruz Campinas foi para o vestiário vencendo por 32-27. A camisa 12, que pouco tinha atuado ao longo da LBF, se personificou no jogo. Não ajudou só na força, mas também pontuou, e muito. Terminou como a cestinha do jogo com 17 pontos. Mesmo assim, o Vera Cruz Campinas entrou no minuto final com apenas 1 ponto de vantagem sobre o Sampaio Basquete. Ziomara chegou a colocar o time maranhense na frente,
mas a 17 segundos do fim, Meli Greter virou de novo para o Veracruz. O Sampaio teve ainda o último ataque para tentar a vitória, mas acabou mesmo derrotado por 59-58. A exemplo do primeiro jogo, o segundo jogo da final também terminou com uma vitória de apenas 1 ponto de diferença. Só que desta vez, o Veracruz Campinas deu o troco no Sampaio Basquete. A série melhor de 5 está empatada em 1-1 e o terceiro jogo da decisão será domingo, em São Luís, com transmissão ao vivo da TV Gazeta. Agora é uma melhor de 3. Eles viraram favoritos, porque eles jogam 2 em casa e 1 aqui. Mas, pelo que se viu aqui, é difícil o fator casa influenciar. Eu acho que a gente pode ganhar 1 lá, quem sabe 2. A gente não quer voltar aqui. A gente vai trabalhar para fazer e ganhar 2 lá em casa. Nossa casa vai ser casa cheia, o torcedor do Sampaio vai ser muito, muito, muito querido. Eles vão dar força pra gente e a gente vai tentar fazer isso aí. Hora de falar do Santos, já classificado para as oitavas de final da Libertadores. A equipe do técnico Jair Ventura recebe amanhã o Real Garcilaso do Peru, na Vila Belmiro. O presidente José Carlos Pérez foi o personagem da entrevista coletiva desta quarta. Veja com Adriano Dolfi. Uma série de resultados ruins fora de casa e atuações que deixaram a torcida irritada com alguns atletas do Santos, que geraram também a suspeita da falta de vontade e salários atrasados. Não tem salário atrasado, é a primeira vez no clube. Nós pagamos todos os bichos do ano passado, bichos de prêmio, premiação de campeonato, terceiro lugar. Gastaram o dinheiro em novembro do ano passado, nós tivemos que pagar, né? Colocamos os direitos de imagem em dia. As críticas chegaram também em relação ao trabalho do técnico Jair Ventura. Ele não é o culpado. Aliás, eu nem sei por que surgiu esse termo culpado, né? O Santos é o primeiro time classificado para a Libertadores, foi o primeiro de todos os times, né? O Santos é classificado da Copa Brasil, perdeu, ganhou uma, perdeu outra, mas é questão de estratégia. O Jair não tem essa de prestígio. O Jair é técnico do Santos, vai continuar técnico do Santos, ele não tem absolutamente culpa nenhuma. E nesta semana surgiu a informação do interesse de clubes da Europa no futebol do craque Rodrigo, em especial o Barcelona da Espanha. O presidente do Santos afirmou que só negocia com o time catalão caso o Barcelona quite dívidas que estão na justiça referentes à venda de Neymar em 2012. O Barcelona realmente é um dos interessados. Nós não abrimos negociação, até porque seria irresponsabilidade abrir negociação com um garoto de 17 anos, o que não é permitido pela FIFA, é bom que se diga. A partir do momento que o Barcelona nos pagar esses 14 milhões e meio de euros, estamos prontos para ouvir. A gente tem que ouvir. O mercado da bola é ouvir, não adianta a gente ser hipócrita, né? E existem valores que são irrecusáveis. Se vir um valor irrecusável, né, aí pode se discutir, mas isso temos que esperar o garoto fazer pelo menos 18 anos de idade. Após a folga de ontem, os jogadores do São Paulo voltaram aos trabalhos nesta quarta. Domingo tem jogo contra o América Mineiro na Arena Independência. Jonas Campos tem as informações do Tricolor. Confira. Valdívia, que ficou fora do clássico contra o Santos por opção técnica e viajou ao Mato Grosso para resolver questões pessoais, voltou a trabalhar normalmente com os companheiros e foi a novidade do dia aqui no CCT da Barra Funda nesta quarta-feira. O técnico Diego Aguirre aproveita a semana livre para trabalhar e melhorar ainda mais os seus números no comando do São Paulo. Em 14 jogos, são 5 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. O Tricolor, há 1 mês e meio sem saber o que é perder, é o único invicto do Brasileirão, 7º colocado, com apenas 3 pontinhos a menos que o líder Atlético Mineiro. Além de manter os bons números, o São Paulo agora tem a meta de vencer fora de casa, o que ainda não aconteceu desde que Diego Aguirre chegou por aqui. Missão para este domingo, quando o Tricolor volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro em Minas Gerais.
Enquanto o América enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil, neste meio de semana, a Aguirre trabalha para ajustar o São Paulo para o jogo de domingo. Os problemas estão no setor defensivo, já que Rodrigo Caio segue no departamento médico e Anderson Martins está suspenso. Bruno Alves, Arboleda e Éder Militão podem ser utilizados no setor. Do meio para frente, o tricolor segue completo, embalado pelo trio formado por Nenê, Everton e Diego Souza, artilheiro do São Paulo em 2018, com 6 gols marcados. A gente volta a falar do Corinthians, que a partir de hoje começa a seguir a vida sem o técnico Fábio Carille. Como será, hein? Fernando Gavini tem as informações. Com a saída de Fábio Carille para o Al-Wehda da Arábia Saudita, Osmar Loz é o novo técnico do Corinthians. O treinador de 42 anos tem muita experiência nas categorias de base, onde foi muito vencedor. Em 2013, foi campeão brasileiro sub-20 pelo Internacional, onde começou a carreira. No ano seguinte, repetiu o título pelo Corinthians, onde também conquistou 2 campeonatos paulistas e chegou a 4 finais de Copas São Paulo de Juniores, ganhando 2 delas. Como profissional, a experiência de Osmar Loz não é das maiores. Ele dirigiu 2 vezes o Internacional de forma interina e teve uma rápida passagem também pelo Bragantino. Em 2017, Osmar Loz se tornou assistente técnico de Fábio Carille. E agora, com a saída do treinador para a Arábia Saudita, vai dirigir o time profissional do Corinthians. A estreia dele será nesta quinta-feira contra o Milionários, jogo válido pela Copa Libertadores da América. Agora o torcedor corintiano pode ficar tranquilo, porque o Osmar Loz prometeu não mudar aquilo que o Fábio Carille vinha fazendo. Tenho bastante ciência daquilo que o Carille pensava, daquilo que os jogadores podem render, e a ideia é a manutenção. Sobre o grupo que vai trabalhar junto conosco, nós temos a comissão técnica que é do clube, é uma mudança muito repentina, como o Andrés acabou de dizer, nós temos um período para nos readequar, colocar novos profissionais dentro do departamento profissional para que a gente possa, de fato, ter o número de profissionais que a gente tinha antes da saída do Fábio e da comissão que saiu para a Arábia. Na entrevista coletiva, Osmar Loz esteve acompanhado pelo presidente André Sanches, que fez questão de dizer que o período até a Copa do Mundo não será de testes para o novo treinador. O Loz é treinador, vocês me conhecem, eu não vou tirar o treinador porque eu falei, não é só o resultado. O resultado é importantíssimo, lógico que é, mas é um trabalho, é uma sequência, um monte de coisa que a gente vai seguir e tentar bater nessa tecla aí para ir bem. Bom, agora é hora do Palmeiras, que daqui a pouquinho entra em campo no Allianz Parque contra o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para essa partida, um dos que devem começar jogando é o atacante William Bigode, que vem sendo peça fundamental na temporada alviverde. Esse Bigode tem história. A história começou lá no Cruzeiro, na Ucrânia, né, antes de eu ir para o Cruzeiro. Onde que já não tinha mais nada aqui no meu bigode, porque eu sempre raspava e já estava me incomodando, e aí minha esposa falou, deixa crescer, né, ver o que vai dar. Aí eu comentei com meu pai falou, então tá, então eu vou deixar o bigode crescer aqui, né, meu pai estava aqui no Brasil, lá no interior, e já também estava para eu voltar de férias, ele falou assim, enquanto você não voltar, acho que dava uns 2 meses, enquanto você não voltar, eu não vou tirar meu bigode. E assim que eu fiz meu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, né, no jogo da Copa do Brasil, lá contra o Flamengo, eu fui na câmera e fiz assim, né? Falei, pra você, papai, não sei o quê. Enfim, aí ele ficou muito feliz, claro, pela homenagem. Vários torcedores, crianças, mulheres, todo mundo começou a colocar o bigode. E onde que eu ia agora é o Ilha do Bigode, o Ilha do Bigode, né? E ficou além de um apelido bacana, né? Uma brincadeira sadia também, né? Em homenagem aí ao famoso motorzinho. Filho do motorzinho, William Bigode, jogador que mais atuou pelo Palmeiras na atual temporada, deve seguir na equipe titular, já que o artilheiro Borja está fora, servindo a seleção da Colômbia. Dudu, que cumpriu suspensão contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, volta ao time. E a tendência é que o Palmeiras tenha a força máxima contra o América Mineiro para tentar confirmar a classificação na Copa do Brasil. O primeiro passo já foi dado no jogo de ida, na vitória palmeirense por 2-1 em Minas Gerais. Agora, um simples empate já garante o Verdão nas quartas de final. E o retrospecto no Allianz Parque, no antigo Palestra Itália, é amplamente favorável quando o assunto é a Copa do Brasil. Jogando em casa, em seu estádio, o Palmeiras não perde na competição
desde 2004. Eu acho que a gente tem um fator casa muito forte, né, diante do nosso torcedor, né, temos uma vantagem, mas não tem nada definido. Noite de casa cheia, de decisão e quem sabe de um gol histórico no Allianz Parque. Se balançar a rede uma única vez hoje contra o América, o Verdão chegará à marca de 200 gols em sua arena. Entre nós ali atletas a gente nem comentou isso, né? Claro que o gol ele é sempre especial, né? E se daqui a pouco você faz um gol e gera essa marca aí também é bacana tudo, mas que indiferente de quem faça o gol, né? O nosso maior foco aí é como você falou, com respeito à equipe do América, né? Fazer os gols para que possamos conseguir a nossa classificação. Olha, meus amigos, é o seguinte, o Palmeiras fez o resultado lá 2-1, é verdade. Mas estava conversando com o Miller aqui que o gol fora não vale nada. Então, se por acaso o América faz 1-0, vai para pênalti. Então quer dizer que tá certo que o Palmeiras está embalado, né, Miller? Mas eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Não, Chico, Michele, o negócio é o seguinte, o Palmeiras tem muito mais time que o América. Eu acredito que o Palmeiras vença de novo hoje, porque a qualidade do Palmeiras, mesmo com a saída do Borja, mas o William, ele é um dos artilheiros da equipe. Então acho que o Palmeiras hoje vai ter uma vitória, não com muita dificuldade. É isso aí. Bom, antes de encerrar, vamos para o resultado da nossa enquete. O que deu aí? Profissionalmente foi bom para o técnico Carille ir trabalhar lá no futebol árabe, né, com os sheiks, os turbantes e tudo mais. A maioria do pessoal votou que o quê? O que vocês acham? Profissionalmente, a gente sabe que como o Miller falou, como você falou, Chicão, é um passo atrás. Porque ele não está ali mais no centro do futebol. Ele não está, até desaprende. Quem foi que falou? Desaprende, né, um pouco do futebol. Mas para o lado pessoal dele, para a família, para os netos, para os bisnetos, a vida está garantida. Bom, né? Mas por outro lado, nós estamos vendo aí lances do Palmeiras e eu só quero acrescentar o seguinte, concordo com o Miller quando ele fala do William. O William é um jogador importante, já era no Corinthians, né? Foi no Cruzeiro. Sim. E hoje está sendo do São Paulo. Quer dizer, olha, no São Paulo, no Palmeiras. Quem sabe levar para o São Paulo, né? Exatamente. E é um jogador taticamente muito importante para o Palmeiras, porque ele é multifuncional, né? Ele pode jogar na direita, na esquerda, no meio, porque ele é de movimentação. E esse jogador, esse tipo de atacante, é muito ruim para o zagueiro adversário que não tem onde ir, porque como é que ele vai marcar um jogador que se movimenta? É melhor para o Roger hoje. É verdade. Agora, voltando só para o assunto do Osmar Loss, que nós acabamos de ver, eu queria dizer o seguinte, o Andrés hoje sentou, era para sentar o do Willian, viu? Era para sentar o do Willian, sentou o Andrés. E disse o seguinte, eu garanto o Osmar Loss como técnico. Por outro lado, se ele não é o Carille, ele tem o apoio do presidente. O que pode ajudar no relacionamento com os jogadores. Que o André Sanches, você sabe que manda prender, manda soltar no Corinthians. Bom, a enquete é praticamente empate técnico, viu? Deu que o quê? Olha lá, não, 51% dos votos e sim 49%. Aqui no meu celular agora estava tipo 50,84% que tinha sido ruim profissionalmente. Mas, pessoal, a gente encerra o Gazeta Esportiva agradecendo o Miller, muito obrigada. Valeu, Chico Lang, e homenageando Silvio Caldas, no dia que marca 110 anos de nascimento de um dos maiores cantores da música brasileira. Ele faleceu já, Miller. Ele morreu, lógico, 110 anos. Tchau. Tchau. Nem o faraó que você...